Bem, a paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos à minha live. A partir de agora eu estarei lendo para vocês no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Deixa eu ajeitar aqui. As últimas instruções de Jesus, a razão. Maria, Pai do Senhor, bem-vinda, gratidão aí pelos bastãozinhos. A razão da sua saída deste mundo de pecados e a promessa do Consolador. Começando aqui no capítulo 13 ao capítulo 14, né? Vamos ler. Diz assim: tendo Cristo saído, tendo ele saído, Cristo, né? Disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. Jesus Cristo aqui na Bíblia é declarado como o Filho do Homem. Eu acho isso muito errado, né? Que Cristo não é filho de homem, mas como ele está na terra, aí ele está se chamando Filho de Homem, né? Mas Cristo não é filho de homem, é filho de Deus. Então, tendo ele, pois, saído disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado em Cristo, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. E João diz: filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco, procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também a vós o digo agora: para onde eu vou, não podeis vós ir. Naquela época, quando Cristo estava aqui na terra, pregando a sua nova lei, as suas doutrinas, seus novos mandamentos, Cristo falou isso aos judeus, né? Porque eles estavam murmurando de Cristo, porque não queriam aceitar a sua nova lei, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de todos nós. Então Cristo falou para esses judeus que murmuravam quando Cristo estava pregando e fazendo milagres para que o povo acreditasse no seu poder e acreditasse que ele era o Cristo, né? Então Cristo está dizendo aqui: também a vós o digo, para onde eu vou, não podeis vós ir. Um novo mandamento vos dou. Cristo está dando um novo mandamento, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Cristo está falando, né? Para que o verdadeiro cristão, aquele que vai seguir a sua nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a nossa salvação, no qual é o próprio Cristo em nós, né? Então ele está dizendo que esse é um novo mandamento que Cristo nos está dando. E a realidade desse novo mandamento, antes de qualquer coisa, para nós nos tornarmos um verdadeiro cristão, devemos criar em nosso ser um amor puro e sincero para com Deus, antes de qualquer coisa.
antes de qualquer coisa, devemos criar em nosso ser um amor puro e sincero para com Deus, depois para conosco mesmo, e amar uns aos outros e até os nossos inimigos, né? Como Cristo amou, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão, né? É nisto que conhecerão todos que sois meus discípulos, se amar uns aos outros. Se nós nos amarmos uns aos outros, sendo um verdadeiro cristão, né? Sendo um verdadeiro cristão, então, um ao outro vai conhecer entre si, né, que somos discípulos de Cristo, se nós permanecer com esse amor uns aos outros dentro da igreja de Deus. Então perguntou Simão Pedro a Cristo: para onde vais? Né? Pedro está perguntando a Cristo para onde ele iria, porque ele falou anteriormente para onde ele vai, eles não poderiam ir, né? Porque ainda não era chegada a hora dessas pessoas, como Pedro e tantos outros discípulos de Cristo. Então Cristo estava, como eu tinha falado, para o povo judeu que estava murmurando dele, quando ele estava pregando. Cristo também está falando para Pedro e os seus discípulos, dizendo: para onde eu vou, vocês ainda não podem ir, né? Então, Pedro aqui está perguntando a Cristo, nessa oportunidade, perguntando a Cristo para onde ele vai, porque ele está em um corpo carnal, né? Não está mais em um corpo carnal, ele está agora em um corpo espiritual, transformado, como também nós vai ser um dia. Todo cristão verdadeiro, seguidor da lei de Cristo, das doutrinas de Cristo e dos novos mandamentos, aquele que se tornou membro da igreja de Deus para seguir Cristo, né? Todos nós vamos ser transformados no último dia, né? Como Cristo foi. Cristo mataram o seu corpo, crucificaram, mas ele não morreu, né? Cristo não morreu. Mataram o corpo de Cristo, mas Cristo em si não morreu. Não morreu. O que morreu foi aquele corpo carnal, no qual ele estava pregando o que o Pai mandou, como pessoa, para que o seu próprio povo, os israelitas, pudessem acreditar em Deus e, através do que Cristo trouxe em seu corpo material, eles pudessem seguir o que Cristo trouxe para a salvação e vida eterna deles. E não foi isso que aconteceu. Eles não aceitaram, né? Os israelitas não aceitaram a nova lei, não aceitaram em se arrepender de seus pecados, se lavar e se batizar. 90% dos israelitas, eles não aceitaram o que Cristo trouxe, mas houve ainda 10% daquele povo que foram conduzidos até Cristo. 10% daqueles israelitas, eles se conduziram até Cristo pela lei de Moisés para receber a nova lei, a lei de Cristo, suas doutrinas, seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus para a salvação e vida eterna. Então esses 10% seguiram Cristo, né? Seguiram para Cristo.
Então Pedro está perguntando para onde era que Cristo ia e Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes ir seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Cristo está falando que, porém, mais tarde, ele pode seguir. Como é que Cristo foi embora, voltou para o seu mundo habitável, onde está o Pai Todo-Poderoso, e como é que agora, nos dias de hoje, nós podemos seguir a Cristo? De que forma é que nós podemos seguir Cristo? Através da sua nova lei, de suas doutrinas e de seus novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a nossa salvação e vida eterna, que é o próprio Cristo. Se nós seguir a lei de Cristo, as suas doutrinas e seus novos mandamentos, estamos seguindo Cristo, estamos andando com Ele, né? Então, Pedro perguntando: Senhor, para onde vais? Então Cristo respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Ele tornou a perguntar a Cristo, porque é que Pedro não poderia seguir a Jesus naquela hora. Por ti darei minha vida. Pedro está dizendo: por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Cristo perguntou a Pedro, né? Pedro está falando que daria a sua vida por Cristo. Então Jesus respondendo: darás a minha vida por mim? Então Cristo disse para ele: em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenha negado 3 vezes. Porque Cristo está relatando aqui que vai voltar para casa, porque os israelitas irão matar ele. E Pedro está perguntando para onde ele vai. E Cristo está dizendo: agora você não vai poder ir. Mas se você seguir a minha lei, as minhas doutrinas, meus novos mandamentos, você, porém, me seguirá. Como é que vai seguirá? Seguindo a sua lei, seguindo as suas doutrinas, quando ele voltar para casa. Assim seremos nós nos dias de hoje. Se nós seguirmos a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, estamos seguindo Cristo. E se quisermos buscar a salvação e a vida eterna, devemos seguir essa lei com amor puro e sincero para com Deus e para com o nosso próximo e até nossos inimigos, né? Então, por isso, Pedro está dizendo, então Cristo está dizendo para ele: o galo não cantará 3 vezes e você vai me negar, porque Pedro está dizendo que morreria por Cristo. Mas Cristo sabe a intenção de qualquer pessoa, sabe que ele estará mentindo ou não. Cristo sabe, né? Como ele esclareceu logo aqui de antemão para Pedro, né? Porque perguntou-lhe Pedro: Senhor, para onde vais? E Cristo sabe que vai voltar para o Pai em seu corpo espiritual, porque Cristo não é nascido de Maria, né? Cristo não é nascido de Maria. Se Cristo fosse nascido de Maria, ele não teria vindo do mundo habitável de Deus. Se Cristo fosse nascido de Maria, ele não teria criado esse mundo no qual nós estamos hoje. Porque tudo que foi criado nesse mundo que estamos vivendo foi por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já existe antes da fundação desse mundo. Então, ele não é nascido de Maria, né?
ele é nascido de Deus, né? Cristo é nascido de Deus e não de Maria. Mas o que nasceu de Maria, não devemos, né, abandonar esse nascimento do corpo carnal dele. Não. Maria foi uma moça muito agraciada por Deus, divinamente, né? Porque era uma moça virgem, pura e santificada ainda, porque ela era seguidora da lei de Moisés, né? Descendente de Davi, né? Descendente ainda da família de Davi. Então ela é uma moça purificada, santificada em Deus, né? Ela foi agraciada para que assim Cristo pudesse se tornar carne em seu ventre. Mas Cristo não é nascido de Maria. O que é nascido de Maria é um corpo no qual o próprio Cristo se fez nela, para que as pessoas israelitas, chamadas de povo de Deus, herança de Deus, pudessem ver, através de Maria, o Filho de Deus carnalmente. Esse é o motivo de Deus ter concedido para que Cristo se fizesse no ventre de Maria, para que nascesse um corpo carnal, né? Um corpo carnal, para dar exemplo aos israelitas, chamado de povo de Deus, herança de Deus. Este era o propósito de Deus para com esse corpo carnal que Cristo iria se fazer, né? Mas, como eu estava dizendo, Cristo não nasceu de Maria. Cristo é nascido de Deus antes desse mundo ser criado. E tudo que nesse mundo há foi criado por intermédio de Jesus Cristo, né? Então, por isso que Cristo não nasceu de Maria. Mas o que nasceu de Maria foi um corpo no qual Cristo se fez, como nós, para dar exemplo para os israelitas que um corpo humano, um corpo carnal, pode nascer, crescer e morrer sem pecado. Isto foi o propósito de Deus naquele tempo para com seu Filho Jesus Cristo, né? Em tornar ele em uma pessoa humana. O propósito de Deus em tornar Jesus Cristo em uma pessoa humana foi para provar para os israelitas daquela época que uma pessoa humana, carnalmente, pode nascer, crescer e morrer sem aquele corpo praticar nenhum pecado, para não matar o corpo espiritual que há dentro de cada um de nós para Deus. Porque, meus amados irmãos, quando nós nascemos, Deus nos coloca um corpo espiritual dentro desse corpo carnal, tá? Não se enganem, não se deixem enganar. Cada uma pessoa que nasce, dentro de si há um corpo espiritual, há um corpo carnal, e dentro desse corpo carnal também há um corpo espiritual, ou para Deus ou para Satanás, né? Esse corpo espiritual, ele pode ser de Deus ou de Satanás no futuro, porque assim, quando nascemos, somos de Deus, até não conhecer o pecado. Quando nós nascemos carnalmente, com um corpo espiritual que é de Deus, que há dentro de nós, e quando crescemos, nos tornamos adultos, já tendo o entendimento do que é o bem e do que é o mal, se esse corpo material pecar contra Deus,
esse corpo espiritual que há dentro de nós, ele morrerá para Deus. Porque esse corpo material matou dentro de nós aquele corpo espiritual que havia para com Deus. Então aquele corpo está morto para Deus por causa da desobediência, que é o pecado. Todo pecado é desobediência naquilo que Deus nos ordena para que nós não praticamos, para que nós não façamos. E se fazemos, morremos para Deus nesse corpo espiritual. Então, esse corpo morre para Deus e vai viver para Satanás. Mas, se esse corpo material, carnal, ele viver como o corpo de Cristo viveu, intacto, puro e santificado na sua lei, que foi isso que aconteceu. Cristo nasceu, cresceu e morreu, puro e santificado na sua própria lei, na lei de Cristo, em suas doutrinas e em seus novos mandamentos, obedecendo ao Pai naquilo que ele ordenou nessa lei. Isso foi o que Cristo trouxe, enviado por Deus. E assim devemos ser nós também, né? Devemos ser nós. Por isso que Cristo veio com essa nova lei, com essas doutrinas e com esses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, para que aquele que anda no pecado, aquele que está morto no pecado para com Deus, possa ressuscitar diante de Cristo, possa renascer, possa reviver através dessa nova lei, dessas doutrinas e desses novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a nossa salvação e vida eterna. Então, essa pessoa vai se tornar um verdadeiro cristão, abandonando toda a imundícia, toda a impureza, né? Seguindo a lei de Cristo, seguindo as suas doutrinas, se batizando, se lavando, se tornando uma nova criatura, recebendo de Deus o espírito de adoção para ser chamado Filho de Deus, como também Cristo o é. E assim nos tornamos um verdadeiro cristão. O que é uma pessoa cristã? A pessoa cristã é aquele que segue a lei de Cristo. É aquele que é membro da igreja de Deus verdadeira, que Deus enviou através de seu Filho. Entenderam? É dessa forma. Então, agora, seguindo a leitura de João 13, né? Porque João está perguntando para Cristo para onde ele vai. Que ele está pregando, Cristo sabe que vai morrer. Cristo está dizendo que João vai até que o galo cante, porque João está dizendo, perguntou Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Então respondeu Jesus, para onde eu vou, não podes agora me seguir. Ele vai para a casa de papai, vai voltar, né? Cristo vai voltar, ele já está adiantando o que irá acontecer, porque ele sabe que vai ser morto pelos israelitas, né? Os israelitas vão prender Cristo depois da ceia, né? Os israelitas vão prender Cristo, porque Judas já vai dar a dica de quem é Cristo, para mandar prender o soldado. Cristo vai fazer a última ceia com os seus apóstolos. Depois ele vai lá para o monte orar, né? Vai ele, André e todo mundo vai lá para o monte orar. E Judas, que saiu antes que Cristo disse que tem para fazer, vai e faz logo. Cristo sabia da trama de Judas, né? Então Judas pegou o pão e saiu e foi atrás lá, sabe, para quando Cristo vier lá da oração, prenderem ele. E foi isso. Cristo estava orando
quando vem da oração lá no monte, os soldados vêm chegando, prende Cristo, leva lá para Herodes, coloca a coroa nele, ele é julgado pelo próprio povo dele, né? O próprio povo de Deus julga Cristo culpado de morte, né? Troca ele por Barrabás lá, né? E eles não aceitam o que Cristo trouxe, a nova lei, a doutrina, né? Então, por isso que Cristo é morto pela mão do seu próprio povo, dos israelitas, né? Então, é isso que acontece. Mas João está dizendo, e ele está dizendo que vai voltar, e João está perguntando, para onde tu vai? Né? E ele que diz, para onde eu vou, você não vai poder ir agora, mas, porém, me seguirá. Me seguirá de que forma? Seguindo a sua lei e pregando a nova lei para outras pessoas, porque Cristo vai voltar para a casa de papai, né? Depois que ele pregar durante 3 dias e 3 noites lá na prisão que há embaixo da terra, né? Embaixo da terra há uma prisão de espírito do mal, espírito que nunca conheceram a Deus para seguir Cristo, ou Deus, né? Como o povo do dilúvio. Então, quando os israelitas crucificam Cristo, né? Quando os israelitas crucificam Cristo, o seu corpo carnal, porque Cristo não morre, né? Cristo nunca morreu. Quem disser que Cristo morreu crucificado, isso é mentira. É um mentiroso, porque não entende da verdadeira palavra de Deus. O que morreu crucificado lá na cruz não foi Jesus Cristo, foi o seu corpo carnal. Apenas para dar exemplo que um corpo carnal nasce, morre, nasce, cresce e morre e não comete pecado. Foi para isso. Foi para isso que Deus fez com que Cristo se tornasse uma pessoa humana. Mas, na verdade, Jesus Cristo nunca morreu. Mas quando aquele corpo carnal expira lá na cruz por causa do seu próprio povo que o matou, obrigado, Thaís. Então, o que é que acontece? Ele desce às partes mais baixas da terra e vai pregar aos espíritos em prisão, numa prisão que há embaixo da terra. E Cristo deixa o seu corpo carnal lá na cruz e vai pregar durante 3 dias e 3 noites, né? Lá embaixo da terra, para esses espíritos rebeldes que morreram no dilúvio e depois do dilúvio até a vinda dele, né? Então, é isso que acontece. Então, Cristo morre numa quarta-feira, né? Cristo morre numa quarta-feira e antes de terminar essa quarta-feira ele é enterrado. José, que vem de Arimateia, da cidade de Arimateia, José, que é um discípulo dele, que vem chegando lá de Arimateia, de uma cidade chamada Arimateia, né? José vem de lá e pede para tirar o corpo de Cristo e colocar no sepulcro, o corpo carnal. Mas Cristo não está lá, Cristo já saiu dali e foi pregado durante 3 dias e 3 noites. Então José vai lá sepultar esse corpo de Cristo no finalzinho da quarta-feira, porque na quinta-feira é o sabá anual dos israelitas, né? Na quinta-feira é o sabá anual dos israelitas. E na quinta-feira o povo israelita não pratica nenhum serviço, não faz nada, né? Então por isso que José, que veio lá da cidade de Arimateia, pede para sepultar Cristo antes que comece esse sabá na quinta-feira. E foi aí que Cristo foi sepultado na quarta-feira, já chegando à quinta-feira. Essa história de dizer que Cristo morreu na sexta-feira é pregação de povo de Satanás, de pregador de Satanás, né? Cristo nunca morreu numa sexta-feira, porque ele tem que passar 3 dias e 3 noites pregando para esses espíritos nessa prisão lá embaixo da terra. E se ele morrer na sexta-feira
como essas igrejas de Satanás pregam, que Cristo morreu numa sexta-feira, ele só passaria um dia no sepulcro. Ele só passaria um dia, só o dia de sábado, né? E porque no início do domingo, quando Maria Madalena e outra Maria chegaram lá no sepulcro para ver Cristo, ele não estava mais lá, já tinha ressurgido, né? Então ele só tinha passado um dia. Mas ele morrendo na quarta-feira, né? Como mataram ele na quarta-feira e enterrando ele na quarta de tardezinha, antes de começar o sabá anual dos israelitas, então ele passou quinta, sexta e sábado, 3 dias. Quinta, sexta e sábado, 3 dias e 3 noites pregando aos espíritos em prisão lá embaixo da terra. Cristo foi para lá quando o seu corpo carnal mataram ele, né? Quando matam o corpo carnal de Cristo, então Cristo não morre, quem morre é o seu corpo carnal. Então Cristo espiritualmente desce para essa prisão, já transformado, né? E vai pregar 3 dias e 3 noites, quinta, sexta e sábado, porque no domingo, no início do domingo, Maria Madalena chega lá e ele não está mais lá no túmulo, né? Então Cristo não morre na sexta-feira, isso é pregação de pregador de Satanás. Dizer que Cristo morreu na sexta-feira, isso é mentira, isso é engano. Isso é pregador de Satanás que prega essas mentiras. Cristo morreu numa quarta-feira, enterrou-se antes das 18 horas, porque na quinta-feira era o sabá anual dos israelitas, né? Do povo israelita. E nesse dia ninguém podia fazer. Por isso que José, que vinha da cidade de Arimateia, pediu para sepultar o corpo de Cristo antes de começar esse sabá, né? Na quinta-feira. Então por isso que ele passou 3 dias e 3 noites pregando lá nessa prisão. Quinta, sexta e sábado, né? 3 dias e 3 noites pregando, porque ao despontar o domingo, Maria Madalena chegou lá e ele não estava mais no sepulcro, né? Já tinha ressurgido, não ressuscitado, ressurgido, aparecido em um corpo transformado. E é assim que seremos também, né? Se nós for achado digno dessa ressurreição, vamos ressurgir com um corpo parecido com esse, mas é um corpo que não morre, porque ele está transformado espiritualmente. Assim será o verdadeiro cristão no último dia para a salvação e vida eterna. Todos nós seremos transformados como Cristo foi, né? Cristo apareceu para os seus discípulos ainda durante 40 dias, mas em um corpo não mais carnal, mas em um corpo parecido como se fosse carnal, mas era um corpo transformado, que não sentia mais fome, não sede nem nada, e que ninguém o mataria mais, porque estava transformado. E assim será o verdadeiro cristão. No último dia seremos transformados, ressurgimos com o nosso corpo transformado, porque aí não morreremos mais, mesmo estando com a aparência de uma pessoa, é um corpo transformado que não morrerá jamais, porque estaremos com Deus para sempre, né? Então vamos dar a continuação da leitura aqui agora em João 14, né? Porque Jesus Cristo disse a Pedro: darás a tua vida por mim? Cristo perguntou, porque ele está dizendo que daria, né? Disse-lhe Pedro: por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Pedro falou. Então Jesus disse: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes, né?
Não se turbe o vosso coração. Cristo falou para João, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Está falando para Pedro, né? Não João, para Pedro. Isso aqui é em João. Não se turbe o vosso coração. Cristo está falando para Pedro. Crê em Deus, crede também em mim. Porque Pedro está dizendo que morreria por Jesus, né? Pedro está afirmando: Senhor, eu morreria por ti. Mas Cristo respondeu para ele: olha, morreria mesmo por mim? Ah, pois, em verdade te digo que o galo não cantará 3 vezes e tu me negarás. Tu vai me negar 3 vezes dizendo que não me conhece. E olha que Pedro foi um dos primeiros discípulos de Cristo, né? Que estava lá no mar da Galileia pescando, e Cristo chamou ele e ele foi. Desde quando Cristo começou a pregar a sua nova lei, as suas doutrinas e os seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que Pedro segue ele. Mas ele disse que morreria por Cristo, mas Cristo disse: antes que o galo cante, tu vai me negar até que me conhece, né? E Cristo está dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, Pedro. Crê em Deus e crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Cristo está falando para Pedro, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, né? Vou preparar lugar para nós, né? Cristo respondeu para Pedro que iria preparar lugar para eles, né? Para seus discípulos. E se eu for, né? Cristo está dizendo para Pedro: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, né? Cristo vai vir outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Isso é o que Cristo está falando para Pedro, né? E para onde eu vou, vós não conhecem o caminho. Cristo está falando para Pedro que para onde Cristo vai, ele não conhece o caminho ainda. Ele tem que seguir a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos até o fim, para se tornar digno, né, para esse caminho. Disse-lhe também Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Tomé também falou para Cristo, né? Não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? O caminho é a nova lei. O caminho é as doutrinas de Cristo. O caminho é os novos mandamentos. O caminho é a igreja de Deus. O caminho é Jesus Cristo. Esse é o caminho, né? Então, Tomé também estava aí nessa reunião e também perguntou a Cristo: Senhor, não sabemos para onde vai e como podemos saber esse caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Cristo respondeu para Tomé, né? Eu sou o caminho, né? E a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai até Deus senão pela lei de Cristo, senão pelas doutrinas de Cristo, senão pelos novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é o próprio Cristo, né? Isso é a verdade, né? Cristo respondeu para Tomé: eu sou o caminho é Cristo. De que forma? Na sua nova lei, em suas doutrinas e em seus novos mandamentos, na igreja de Deus, que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Se você não seguir a lei de Cristo,
as doutrinas de Cristo, os novos mandamentos que Deus enviou por ele, no qual ele cumpriu tudinho, né? Chegou até morrer por causa desses novos mandamentos, que é a igreja de Deus. Assim também somos nós. Nós só seguiremos esse caminho se nós seguir a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é o próprio Cristo em nós. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Se nós conhecemos a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, então conhecemos Deus, né? E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe pediu a Cristo para mostrar Deus para ele, né? Então Jesus lhe respondeu: há tanto tempo que estou com vocês, né? Porque quando Cristo saiu pregando, ele chamou Pedro, João, Filipe, que eram pescadores, né? Então Cristo dizia: há tanto tempo que vocês estão comigo e ainda vocês não me conhecem, Filipe. Você não me conhece, Filipe. Quem vê a mim, também vê o Pai. Cristo respondeu para Filipe: quem me vê, também vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por quê? Cristo respondeu dessa forma para Filipe. Porque Deus, antes de Cristo ser enviado por Deus, Jesus Cristo se esvaziou em seu ser e foi colocado em seu ser, em seu corpo, todo o poder de Deus, toda a palavra de Deus no corpo espiritual de Cristo, né? Então Cristo foi enviado como o próprio Deus, mas Cristo não é Deus, Cristo é o seu Filho. É por isso que ele está dizendo: quem está me vendo, também está vendo o Pai. É mesmo que está vendo Deus. Quem está me vendo, Cristo está falando para Filipe. Se você está me vendo, porque eu estou fazendo milagre, cura, né? Estou fazendo cura, milagre, ressuscitando pessoas que morreram na carne, ressuscitando pessoas que estão mortas no pecado, né? Então você, Filipe, que está me vendo eu assim, carnalmente, é a mesma coisa de estar vendo o Deus, o meu Pai. Você ainda vem dizer: mostra o Pai, né? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Né? Porque Cristo, como Filho, Deus colocou nele todo o seu poder, toda a sua palavra para Cristo executar. Cristo não é o Pai, mas é como se fosse, porque ele está praticando o poder de Deus, está falando as palavras de Deus que ele mandou, né? Então não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, como eu sou filho? Deus, o Pai, está comigo. As minhas palavras que eu vos digo, olha só, presta atenção. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede menos por causa das mesmas obras. Crê no Pai, crê em mim, menos, né? Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das minhas obras, do que ele está praticando. Porque
Se Cristo não tivesse com o poder de Deus, com a palavra de Deus, nada se faria, nada se fazia, nada se concluía. Mas quando o Pai envia seu Filho, que coloca todo o seu poder nele e toda a sua palavra para que ele execute, né? Ele não desobedeceu. Ele fez tudo quanto o Pai o ordenou, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, aquele que crê na minha nova lei, porque Cristo aqui na terra, meus amados, não devemos se referir a uma pessoa humana, não. Cristo é apenas uma referência, Cristo é apenas como pessoa, um exemplo, né? Deus enviou seu Filho para o seu povo naquele tempo como uma referência humana para dar exemplo para o povo dele, que era os israelitas, chamado de povo de Deus, herança de Deus, né? Esse era o povo de Deus quando Cristo foi enviado, né? E aquele povo, eles estavam, 90% deles, estava podre de pecado carnalmente em seu corpo material. Os israelitas, porque não estavam seguindo mais a lei de Moisés, no qual Deus mandou dar a ele através de Moisés, para que eles obedecessem àquela lei para chegarem até Cristo, né? A lei de Moisés é dada aos israelitas para que eles fossem conduzidos até Cristo, para a salvação e vida eterna. Mas eles não seguiram a lei de Moisés, não obedeceram a lei de Moisés, não obedeceram a Deus e se tornaram de Satanás. 90% dos israelitas tornaram-se de Satanás, porque abandonaram a legião de Deus, indo após a legião de Satanás, né? Pela desobediência. E todos eles estavam mortos para Deus, mesmo antes de Cristo ser enviado para eles serem resgatados. Porque Deus, antes de Cristo, enviou vários profetas para tentar resgatá-lo, mas não conseguiu. Isaías não conseguiu, Zacarias não conseguiu, Jeremias não conseguiu, Malaquias não conseguiu e tantos outros também não conseguiram. Morreram pela mão deles, foram presos, maltratados pela mão desses israelitas, que era chamado povo de Deus. Como também Jesus Cristo foi morto pela mão dos israelitas, por não aceitar essa nova lei, essas doutrinas, esses novos mandamentos que é a igreja de Deus, para a salvação deles, para a vida eterna deles, daqueles israelitas, naquele tempo, quando Cristo foi enviado, né? Por esse motivo, é que os israelitas mataram o corpo carnal de Cristo, porque não aceitaram essa nova lei, não aceitaram a igreja de Deus para a remissão de pecado, para que eles pudessem caminhar para a vida eterna. Eles não aceitaram, né? O povo de Deus não aceitou e mataram o corpo carnal dele, não mataram Cristo, mataram o corpo carnal dele, né? Por esse motivo é que Cristo morreu, para dar exemplo. Deus enviou Cristo para se tornar carne, um corpo carnal, para dar exemplo aos israelitas, chamados de povo de Deus. Como ele estava na carne, eram pessoas carnais, Deus, por sua vez, também fez o seu Filho uma pessoa carnal, igual a eles, para mostrar para eles que estava podre de pecado, desobediente a Deus, que eles na carne poderiam ser como Cristo, nascer, crescer
e morrer e não pecar carnalmente, para não matar o seu corpo espiritual para com Deus. Foi isso que Cristo provou com o seu corpo carnal. Provou para aquele povo e também está dando prova para nós nos dias de hoje, que uma pessoa quando nasce carnalmente, ela nasce, cresce e pode chegar até morrer sem praticar pecado contra Deus, contra a lei de Cristo, contra as suas doutrinas, para não matar o corpo espiritual que há dentro de si. Isso é o propósito de Deus para com Cristo e para nós nos dias de hoje. Toda pessoa que nasce, ela deve nascer, crescer e chegar até a sua morte carnal sem praticar nenhum pecado contrário à lei de Cristo. Isso é o que Deus quer em nosso ser carnal, em nossas pessoas, nos dias de hoje, né? Isso é o que Deus quer de nós, que nós nascemos, crescemos, vivemos, morremos sem praticar nenhuma mácula, nenhum pecado contra a lei de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Foi isso que Deus mandou através de seu Filho para nos dar esse exemplo. Porque se Cristo estivesse praticado um pecado contrário à lei que Deus deu a ele para que ele cumprisse, se Cristo tivesse pecado, se Cristo tivesse praticado um pecado, um só, contrário à lei que ele trouxe, dada pelo Pai, que é chamada de lei de Cristo, se Cristo tivesse praticado pelo menos um pecado contrário à lei que ele estava cumprindo na carne, ele teria morrido para Deus e não teria voltado para casa. Isso teria acontecido com o corpo carnal de Cristo. Se aquele corpo carnal de Cristo tivesse, durante a sua trajetória, desde quando ele nasceu, até matarem ele, tivesse praticado um pecado contrário à lei que ele estava cumprindo, ele não teria voltado para o Pai, porque teria matado em seu corpo carnal o corpo espiritual do Filho pelo pecado, e ele não voltaria para Deus. Assim também somos nós. Se quando nós nascemos, crescemos, né, e chegar até morrer sem praticar nenhum pecado contrário à lei que Cristo trouxe, seremos salvos. Seremos salvos. Falando do pecado de morte, né? Pecado de morte. Porque há 3 tipos de pecado para nós nos dias de hoje. Há 3 tipos de pecado para nós nos dias de hoje. O primeiro pecado, esse é o que nos elimina da salvação e da vida eterna. O primeiro pecado que nós não alcançaremos a salvação e a vida eterna é pecando contra o Espírito Santo. Todo aquele que peca contra o Espírito Santo de Deus, esse não terá salvação, não terá a vida eterna e não será perdoado por Deus. Mas tem um pecado de morte. Qual é o pecado de morte no nosso corpo carnal para com Deus? É a farra, a bebedeira, a orgia, a prostituição, roubar, matar, enganar, fofocar, invejar. Tudo isso é pecado de morte diante de Deus. Prostituição, ser gay, ser lésbica e tantas outras coisas dentro da lei de Cristo, porque a lei de Cristo tem mais de 100 mandamentos, eu acho. Eu acho que tem mais de 100 mandamentos para o verdadeiro cristão, para a verdadeira cristã alcançar a salvação e vida eterna dentro da lei de Cristo.
eu acho que tem mais de 100 mandamentos para ser cumprido, para que esse corpo não morra para Deus, se nós praticar, né? Se nós praticar aquilo que a lei de Cristo está pedindo, nós morremos para Deus, porque é pecado de morte, né? Mas, mesmo sendo pecado de morte para nós, a prostituição, matar, roubar, estar na bebedeira, na orgia, se prostituindo, esses pecados podem ser perdoados por Deus. Quem pratica essas coisas está morta diante de Deus, mas pode ressurgir, pode ressuscitar, pode nascer de novo. Se ela colocar em seu entendimento que deseja ter a salvação e a vida eterna, né? Uma pessoa, vou falar uma coisa mais simples, uma pessoa que se prostitui, se ela resolve ter salvação e vida eterna, para ela conseguir isso, ela é uma prostituta, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que é prostituta, ela em seu ser resolve ter a salvação e a vida eterna, então ela vai ter que abandonar essa prática que ela faz, né? Ela, não, eu sou prostituta, não, eu não quero mais isso para minha vida, né? Eu não quero mais isso para minha vida, eu vou buscar a salvação, eu vou buscar a vida eterna, eu vou seguir a lei de Cristo. Aí ela está se arrependendo daquilo que praticava, né? Então ela vai passar a seguir a lei de Cristo, as doutrinas, né? Os novos mandamentos, aceitar aquilo que a lei de Cristo está pedindo, nos ordenando, para que nós não pratiquemos, para que nós não façamos. Então ela vai se batizar, ela vai se lavar, ela vai se tornar uma nova criatura, ela vai receber de Deus o espírito de adoção e vai ser chamada filho de Deus ou filha de Deus, porque abandonou o pecado e está querendo a salvação. É assim que funciona. Então vai se tornar um verdadeiro cristão ou uma verdadeira cristã. E Cristo vai passar a amar essa pessoa. Deus vai passar a amar essa pessoa. Mas enquanto ela está se prostituindo, Deus não ama essa pessoa. Porque Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. E uma pessoa que está praticando pecado de morte espiritual para com Deus, ela está morta para Deus, então Deus não ama essa pessoa. Porque os evangélicos dizem, né? Eu era evangélico, quando eu era evangélico, eu vi muitos evangélicos dizer, e até hoje ainda dizem, né? Porque seus pregadores de Satanás não pregam a verdade para eles, e eles não sabem o que é a verdade de Deus. Então os evangélicos dizem, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Isso é coisa de Satanás. Isso é uma tremenda de um engano. Isso é uma tremenda de uma mentira. Dizer que Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso é coisa de Satanás. Isso é crença de Satanás. Porque todo aquele que está no pecado está morto para Deus. Como é que Deus vai amar uma pessoa que está morta? Para Deus amar uma pessoa que está no pecado, ela deve abandonar o pecado, se reconciliar com Deus, seguir a lei de Cristo, seguir as doutrinas, os novos mandamentos, se lavando e se batizando. E aí Deus vai te receber de braços abertos, com toda certeza. Mas se você está no pecado, você está morto. E Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Então não adianta você dizer, Deus odeia o pecado
e ama o pecador. Isso é coisa de Satanás, viu? Não se engane com essa frase. Deus não vai amar um pecador enquanto ele não abandonar o pecado, né? Porque se fosse assim era muito bom. Nem precisaria eu estar falando isso para vocês. Não precisaria de Cristo ter vindo. Porque muitas pessoas também dizem, até na Bíblia está escrito, mas isso é errado, dizer que Cristo tirou o pecado do mundo. Isso é mentira. Cristo não tirou o pecado do mundo coisa alguma. Outra mentira. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mentira! Cristo não salvou ninguém morrendo lá na cruz. Morrendo não, sendo morto lá na cruz. Que Cristo não morreu, né? O que morreu foi seu corpo. Cristo mataram seu corpo lá na cruz para nos salvar. Mentira! Assim você poderia roubar, matar, fazer tudo quanto não presta e estaria salvo, né? Estaria salvo. Os israelitas não precisariam de Deus ter enviado Cristo. Não precisaria. Né? Não precisaria, né? Porque como eles eram povo de Deus, precisaria? Não. Mas essa história de dizer que Cristo tirou o pecado é mentira. Essa história de dizer que Cristo salvou alguém porque morreu na cruz é mentira. Mentira pura. Porque para você ser salvo hoje, você tem que seguir a lei de Cristo. E primeiramente, antes de qualquer coisa, criar em seu ser um amor puro e sincero para com Deus. Antes de qualquer coisa, tec-tec na telinha, tec-tec na telinha, tec-tec na telinha. Antes de qualquer coisa, devemos criar em nosso ser um amor puro e sincero para com Deus. Sem só por falar não vai adiantar. Porque muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. E praticando pecado, você não crê. Você não crê em Cristo. Você não crê em Deus, porque Satanás também crê. E veio de lá. Satanás veio do paraíso e ele crê, ele sabe o que é que Cristo faz e o que Deus faz. Né? Mas não é dessa forma, minha gente. Não. O Saci era muito bom. Para Cristo tirar os nossos pecados, é necessário que o nosso corpo carnal seja como o corpo de Cristo, não praticando nenhuma imundícia, nenhuma palavra torpe, nenhum tipo de pecado. Isso foi o corpo de Cristo, para dar exemplo para seu povo e para nós hoje. Esse corpo aqui deve ser igual ao de Cristo, não ter mácula. Para assim, ele nos resgatar. Se somos pecadores e nos arrependemos, para Cristo lavar os nossos pecados, temos que seguir a sua lei, como ele seguiu. Cristo seguiu toda a sua lei ao pé da letra. Todo tipo de pecado que existe dentro da lei de Cristo, ele cumpriu e não praticou. E assim também somos nós. Né? Cristo tira nossos pecados dessa forma, sendo que ele foi, para que o nosso corpo pecando se arrependa, porque a lei de Cristo foi enviada para batismo em arrependimento de pecado. Como é que ele vai tirar o nosso pecado? Se nós nos arrepender, se nós seguir a sua lei. Caso contrário, ele não vai tirar o nosso pecado. Né? Cristo não vai tirar o nosso pecado se nós não nos arrepender, se nós não seguir a sua lei, as suas doutrinas, os seus novos mandamentos para se lavar. Porque
nós só é tirado o pecado quando aceitamos a sua lei, as suas doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Para a nossa salvação e vida eterna, a igreja de Deus, isto é Cristo conosco. Né? Não é na católica, não é nas evangélicas, nenhuma outra teremos salvação. Não. Mas sim na igreja de Deus. Mas sim na igreja de Deus. Cristo nos perdoa o nosso pecado se seguir a sua lei, as suas doutrinas, seus novos mandamentos, tornando novos cristãos. Cristo nos salva, de que forma? Seguindo a sua lei, seguindo as suas doutrinas, os novos mandamentos, sendo membro da igreja de Deus verdadeiramente, fiel até o fim, alcançamos a salvação. Porque eu aqui, eu nem posso dizer que estou salvo ainda. Não posso. Como é que eu posso dizer que estou salvo? Não posso. Os evangélicos dizem, estou salvo. Salvo coisa nenhuma. Mas estou caminhando para a salvação. Porque ninguém sabe o que acontecerá daqui a pouco. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Eu sei lá se amanhã eu estou desviado. Eu sei lá se Satanás... Deus me livre, que Deus nunca deixe isso acontecer. Mas pode. E Satanás está aí para estar correndo atrás de quem? Dos filhos de Deus. A legião de Satanás está exposta nesse mundo para derrotar a legião de Deus. E a legião de Deus está exposta nesse mundo para derrotar a legião de Satanás e vice-versa. Mas o foco de Satanás é na legião de Deus, é no verdadeiro cristão, para derrubá-lo, para tentar ganhar para ele. Então devemos vigiar constantemente, orar constantemente, diariamente, né? Para que ele não possa chegar nem perto de nós, porque ele é muito astucioso, né? Eu estou caminhando para a salvação, mas eu não posso dizer ainda que estou salvo. Eu não sei o que acontecerá amanhã, né? Essa é a realidade, meus amados. Seguindo a leitura, né? Como Pedro estava dizendo, crede em mim que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Quem crê na lei de Cristo, quem crê nas doutrinas, nos novos mandamentos, quem crê na igreja de Deus, que é Cristo, né? Vai fazer as obras de bondade que ele praticou e as fará maiores do que ela, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedir em meu nome, isso é para o verdadeiro cristão, porque uma pessoa que está morta para Deus, você pode começar a orar agora, até o ano que vem, Deus não vai te ouvir, porque você está morta para Ele. Mas primeiro, abandona o teu pecado, abandona as tuas imundícias, né? Abandona as tuas palavras torpes, seja de qualquer forma, né? Deus pode te ouvir, Cristo pode te ouvir, mas porque você está vivo para Ele. Mas se você estiver morto no pecado, jamais Deus vai te ouvir, porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivo, está escrito isso, né? E quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se você segue a lei de Cristo, se você segue as doutrinas de Cristo, se você segue os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é o próprio Cristo, então será
glorificado, para que o Pai também seja glorificado nisso. Deus é glorificado na lei de Cristo, porque a lei de Cristo para nós, nos dias de hoje, é o próprio Cristo em nós. Quando a Bíblia está relatando Cristo, 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 é a sua lei, é a sua doutrina, é os seus novos mandamentos. Tá? E tu, também, eu vou voltar um pouquinho. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, aquele que crê em Cristo, esse também fará as obras que eu faço, de bondade, de amor, as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Cristo está dizendo que vai voltar para Deus, né? E tudo quanto pedir em nome de Cristo, como é pedir em nome de Cristo? Seguindo a sua nova lei, a sua doutrina, obedecendo, como Cristo também obedeceu essa lei. Cristo obedeceu a sua lei, né? Seu corpo não praticou nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhuma impureza. Assim também deve ser nós, como o corpo de Cristo e como a obediência dele, seguindo a lei, as doutrinas, os novos mandamentos, a igreja de Deus, porque Cristo é a igreja de Deus nesta lei. Então, se pedimos em Cristo, Ele faz, para que o Pai seja glorificado nele. Se me pedir alguma coisa em meu nome, Cristo fará. Mas se você ora para Cristo, estando morto, jamais Ele irá te ouvir. Não se engane, não se deixe enganar, porque Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Se você está morto no pecado, Deus jamais vai te ouvir, Cristo jamais vai te ouvir. Porque quando você orar, por mais que você ore para Deus, estando morto no pecado para Ele, uma nuvem cobrirá a tua oração para ela não ir para lá, porque você está morto. Mas, se você se arrepende dos seus pecados, coloca em sua mente a salvação e a vida eterna, se arrependendo com amor puro e sincero. Se você se arrepender e colocar na sua mente a salvação e a vida eterna, com toda certeza, Deus vai ouvir a tua súplica, a tua oração. Mas se você estiver no pecado, você pode orar 100 anos seguidos, jamais Ele te ouvirá, porque você está morto para Ele, tá? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que mandamento é esse? A sua nova lei. Os novos mandamentos. Não mais lei de Moisés. Não mais lei de Moisés. Os mandamentos da lei de Cristo. Não de lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é maldição. A lei de Moisés é maldição. Se você dá dízimo, você é maldito. Você é amaldiçoado. Se você guarda sábado, você é maldito. Você é amaldiçoado por Deus. Porque a lei de Moisés tornou-se maldição para os israelitas. E se você, mesmo não sendo israelita, quer seguir a lei de Moisés, você é amaldiçoado por Deus. Porque a lei de Moisés não justifica ninguém diante de Deus. Se você dá dízimo pensando que Deus está gostando disso, Deus está te odiando. Não se engane, não se deixe enganar, tá? Não se deixe enganar. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Que ajudador é esse? É que quando nós nos tornamos um verdadeiro cristão, recebemos esse espírito de adoção, que é o ajudador, para sermos chamados filhos de Deus.
a saber, o Espírito da verdade. É verdade ou não? É verdade ou não? O Espírito, né? Fica conosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, qual o mundo de pecado não pode receber. Qual o mundo de pecado não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso será de uma pessoa que está seguindo a lei de Cristo, as doutrinas de Cristo, os novos mandamentos, sendo membro da igreja de Deus, que é Jesus Cristo. Se batizando, se lavando e recebendo esse Espírito para estar conosco para sempre. Se é que nós não nos desviarmos, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Isso é palavra de Deus. Glória a Deus. Ainda um pouco, Cristo está dizendo, ainda um pouco, e o mundo de pecado não me verá mais. Ainda um pouco, e o mundo de pecado não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Todo aquele que está em Cristo, na sua lei, está vivo para Deus, né? Porque não está morto no pecado. Ainda um pouco e o mundo de pecado não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, porque Cristo vive. Cristo não morreu no pecado. Mas se aquele corpo no qual ele estava tivesse praticado um só pecado, ele não teria voltado para o Pai e estava morto para o Pai. Isso era se aquele corpo de Cristo tivesse cometido um só pecado contrário à lei que ele trouxe, né? Se Cristo tivesse cometido um só pecado na lei que estava com ele, na lei de Cristo que Deus enviou para tirar o pecado, né, para quem seguir tirar o pecado, ainda um pouco o mundo de pecado não me verá mais. Mas vós vereis, porque eu estou vivo. Cristo não morreu espiritualmente para Deus, porque o corpo dele não praticou nenhum pecado. Mas os israelitas, no qual Cristo veio resgatar, todos estavam mortos para Deus no pecado. E nós viveremos para Cristo e Deus seguindo a sua lei. Mas se conseguirmos andar no pecado novamente, morremos para Deus. Naquele dia conhecerei que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vocês, porque está seguindo a minha lei, as minhas doutrinas e os meus novos mandamentos, e somos filhos de Deus, seguindo essa nova lei. Não mais lei de Moisés, porque a lei de Moisés é lei de maldição, né? Todo alguém que segue a lei de Moisés é amaldiçoado por Deus, porque a lei de Moisés é maldição. Quem dá dízimo é maldito, quem guarda sábado é maldito, e quem pratica outras coisas nos dias de hoje da lei de Moisés também é amaldiçoado por Deus, porque a lei de Moisés tornou-se maldição. Mas aquele que seguia a lei de Cristo, as doutrinas de Cristo, os novos mandamentos que ele trouxe, mandado por Deus, esse está vivo como Cristo também está. Naquele dia conhecereis que em meu Pai, vós em mim e eu em vocês, né? Aquele que tem os meus mandamentos, Cristo está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos, os novos mandamentos, gratidão aí pelo bastãozinho, aquele que tem os meus novos mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Cristo está dizendo, né? Cristo está falando, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem meus novos mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Cristo vai se manifestar para todos nós. Quando for no milênio, né? Que ele vir, ele vai se manifestar para nós, nós que seguimos a sua lei, as suas doutrinas, os seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus. Cristo vai se manifestar no milênio, né? Perguntou-lhe Judas, né? Então Judas perguntou, não o Iscariote, o outro: o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo de pecado? Judas, que não é o Iscariote, está perguntando a Cristo: o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo de pecado? Respondeu Jesus: se alguém me amar, respondendo para Judas, que não é o que traiu ele, é outro, né? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, guardará a minha lei, a minha doutrina, os meus novos mandamentos, e meu Pai o amará, e veremos, né? E viremos a ele, e faremos nele morada. Né? Foi o que Cristo respondeu para Judas quando ele se manifestar. Né? Quando Cristo se manifestar, Cristo disse para ele, quando ele se manifestar, Cristo disse: olha, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Que palavra é essa? A sua nova lei, as suas doutrinas, os seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, né? E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Vamos fazer morada em Deus através da sua palavra, da palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? A nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos, a igreja de Deus, que é Cristo em nós. Quem não ama, quem não me ama, né? Cristo está dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Para nós amar a Cristo, devemos guardar a sua nova lei, as suas doutrinas, os seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que é Cristo. Isso é amar a Cristo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que está ouvindo não é minha. Cristo está dizendo, as palavras que você está me ouvindo, como é o nome dele? Judas, né? Judas. A palavra que você está me ouvindo, Judas, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo quanto Cristo falou, tudo quanto Cristo pregou, todo milagre que Cristo fez, tudo quanto Cristo fez, não foi por Cristo, mas sim pelo poder do Pai. Toda palavra que Cristo falou é a palavra de Deus, porque Deus, Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra de Deus. Então ele está dizendo para Judas, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, a minha nova lei, as doutrinas, os novos mandamentos. Ora, a palavra que você está ouvindo, Judas, não é minha, mas do Pai que me enviou. Cristo está falando para Judas aqui, porque ele perguntou para Cristo, né? Perguntou-lhe Judas, não o Iscariote, né? O que traiu, mas outro Judas. O que houve, Senhor? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo de pecado? Então Jesus respondeu para Judas, se alguém me amar, guardará a minha lei, as minhas doutrinas, os meus novos mandamentos, e o Pai o amará, e viremos a ele, e faremos neles morada. O que Cristo respondeu para Judas. Quem não me ama, não guarda a minha lei, não guarda as minhas doutrinas, nem os meus novos mandamentos.
A palavra que você está ouvindo, Judas, não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É claríssimo. Quem vai seguir a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, se batizando na igreja de Deus, que é esta lei, que é a lei de Cristo, essa é a igreja de Deus, tornando-se membro. Quando você se batizar nessa igreja verdadeira, você vai receber de Deus esse ajudador, que é o Espírito de adoção, para sermos chamados filhos de Deus. E o Espírito Santo que o Pai enviará em nome de Cristo, porque estamos na sua lei. A lei de Cristo é Cristo em nós. As doutrinas de Cristo é Cristo em nós. Os novos mandamentos é Cristo em nós. É a igreja. Nos tornamos membros do corpo da igreja, que é Cristo. Certo? Então, esse ajudador é esse Espírito que nós recebemos no batismo, que Deus envia para sermos chamados filhos de Deus, como Cristo. Esse ensina todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto Cristo tem dito na sua nova lei, nas suas doutrinas e em seus novos mandamentos. Esse Espírito que nós recebemos no batismo, ele faz nos lembrar de tudo quanto Cristo tem falado na sua nova lei, nas suas doutrinas e em seus novos mandamentos, para que nós não se desviem. Deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo de pecado a dar. Dai-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo de pecado a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Por isso que o Pai é maior do que Cristo, porque Cristo é o Filho e o Pai é quem tem a autoridade. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creiais. Quando acontecer essas coisas, creia. Não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo de pecado e ele nada tem em mim. Cristo está dizendo que vem o príncipe desse mundo de pecado, que é Satanás, e ele não tem nada em Cristo. Mas, assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo de pecado saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então Cristo chamou. Levante e vamos daqui, seguindo a sua lei, as suas doutrinas, os seus novos mandamentos. Iremos para a casa do nosso Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui na minha live, tá? Ouvindo essa palavra. Vou encerrar essa live aqui com vocês no Facebook. Voltarei outra hora com outra live, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.